Olá, Jailson. Rodolfo também. Rodolfo entrou e já tá saindo. Olá, Paulinho. Tudo bom, Jailson? Paz também pra você. Deus queira que não caia daqui. Leandro, boa noite. Boa noite. Boa Tô vendo, noite. André. Tá conseguindo me ouvir? Estou podendo te ouvir. Beleza. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouco mais, né, durante essa incrível, né, nós estamos vivendo esse isolamento, ou pelo menos, né, segundo as autoridades, deveríamos estar vivendo esse isolamento. A proposta é a gente, né, com esse conversando sobre história, a gente conversar sobre diversos assuntos, né? A gente começou na segunda-feira conversando com o professor André, o professor Ezemar, sobre a questão da igreja na ditadura. Na quarta-feira a gente conversou com a missionária Gisele, né, sobre a questão missionária e peregrina. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que particularmente acredito que está aí no papel da memória da história, por isso o título, né? Nazismo, uma questão de memória, né? Com o professor André, que ele é graduado pela Simons em História, né? Também tem especialização em História Social e Cultural do Brasil, né? Eu anotei aqui as coisas. Professor de História no Centro Educacional Paula Lima e agente de apoio à educação especial no município do Rio de Janeiro, né? Boa noite, André. Boa noite. É a Bem, nossa vez agora, né? Tem uma galera já participando aqui. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, é só fazer. A gente não vai responder assim de imediato, tá? A gente vai conversar e, na medida do possível, a gente vai responder as perguntas sim. Tá legal? Bom, nazismo, um incêndio, uma canção, um massacre. Né? Que foi o trabalho que você apresentou, né, André? É, eu lembro quando a gente conversou isso lá atrás, né? Eu sabia que você tinha feito um trabalho sobre nazismo, né? E quando eu pensei num projeto como esse, de conversa mesmo, na verdade não é uma coisa, aquela coisa formal, né? É uma conversa, um bate-papo mesmo, né? Sobre um tema. Eu pensei, não, eu tenho que pegar algum tema que de história, dessa vez eu vou pegar um tema de história, né? Que chame a atenção pela memória, pela memória, né? Porque às vezes a gente pensa que a lembrança do passado não tem nenhum reflexo no presente. Muito pelo contrário, né? A história está aí para provar o contrário, né? E uma das coisas que me chama a atenção com relação à ideia de memória e história é o nazismo, né? Não só o partido nazista, a política nazista, mas as consequências do nazismo, né? Que mexe, inclusive, com a memória afetiva, a memória, a lembrança de um momento que a humanidade não pode reviver. Né? Para isso, a função da história. Aí, assim, antes de começar qualquer papo, né, eu gostaria de saber de você uma coisa. Porque eu aprendi uma vez que a gente precisa criar alguma intenção real ao estudar alguma coisa, né? Por que, que você fez história? Por que, que eu fiz história? Por que, que nós, né? É o porquê. Aí a pergunta que me chama a atenção é a seguinte: por que o nazismo? O que, que te chamou a atenção ao ponto de querer fazer um trabalho de final de curso, né, sobre o nazismo? primeiro, assim, é,
eu sempre gostei de estudar sobre nazismo, né? Até mesmo antes da faculdade. Eu sempre, né, fiquei fascinado pelo assunto, pelo tema do nazismo, porque, assim, quando eu cheguei, né, no final da faculdade, eu fui fazer o trabalho de conclusão de curso, né, a maioria dos estudantes estavam fazendo mais para Brasil colônia, né, o período colonial, o período imperial. Então, lá na Simonsen, poucas pessoas pegaram esse tema do nazismo. Então, já começa ali, né, me apegar sobre o tema. E quando eu criei o título, né, da monografia, é, um incêndio, uma canção e um massacre, tem o significado, né? Ali o começo, né, o incêndio era para estar no meio, mas eu preferi colocar o Aham. incêndio primeiro. Primeiro ali o incêndio, né, que marca o incêndio de Reichstag, né, o parlamento alemão, e uma canção, por quê? Porque eles já começaram a desenvolver, vamos dizer assim, como se fosse um enredo. Hum. Uma Eu canção. até te perguntei, né? Eu até te perguntei se a questão do título, porque me chamou a atenção realmente a ideia da canção, né? Aí você me explicou a ideia de justamente isso, esse enredo tal, que vai delineando, né, o contexto histórico como se fosse uma canção, uma música. Bem legal essa questão. Sim, sim. Aí essa questão da canção é o desenvolvimento do partido. Para você ter uma Uhum. noção, começa ali em 1919, o mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Nota-se que a Alemanha ela perde a guerra, né, perde a Primeira Guerra da pior maneira. Porque primeiro vem a humilhação do Tratado de Versalhes. E É. segundo que a Alemanha fica mergulhada numa crise. E só ela que sofreu punições, né? Porque na Primeira Guerra Mundial não foi só a Alemanha que participou, teve o Império Austro-Húngaro, teve o Império Turco-Otomano, e a Alemanha foi Exato, responsabilizada, ela foi a que mais sofreu consequências negativas, né? sim, como a redução de um exército somente de 100 mil homens, se eu não me engano. Uhum. Então, já começaria o Hitler. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, tal. Aí ele volta para a Alemanha, aí começa a realizar outros serviços pelo exército, de espionar grupos políticos, né, partidos políticos, né, para ver se tinha algo comunista, tal, né, que o principal alvo eram os comunistas. Então, já começa daí. Aí ele começa a espionar o Partido dos Trabalhadores Alemães, o DAP, o Deutsche Arbeiterpartei. Eu não sei muito alemão, não, tá? A pronúncia, mas o nome original é esse, é o DAP. Então, ele começa a observar de perto o DAP. Então, o Partido dos Trabalhadores Alemãos, já começa com a ideologia, né, de que haveria algum líder, né, que o fundador, propriamente dito, não foi o Hitler, foi o Anton Draxler. Então, eles já estavam propagando ideias, até porque o que eu coloquei na monografia, né? O que eu pesquisei? Eu Só, percebi. peraí, calma aí. É, então, no caso, assim, na verdade, por que eu perguntei essa ideia do que te atrai no tema, né? É porque você falou aí que você sempre gostou de eu falar sobre o nazismo. Por que eu pergunto isso aí? Porque de vez em quando as pessoas aqui, alguém aqui, né, que entre ou que posteriormente vou deixar salvo também, vai entrar para ouvir, vai achar curioso o que leva uma pessoa, um brasileiro, um carioca, né, estudar um tema nazista, o nazismo,
né? Da década de 1900, assim, o auge, né? Da década de 1930, para falar sobre o nazismo, o que leva? É justamente isso que você falou, né? É a ideia de você se identificar com o tema, né? Pessoal que está fazendo vestibular, pessoal que está pretendendo fazer faculdade, ou que esteja na faculdade, eu sempre indico o seguinte: você só pode se amarrar aonde você gosta, aonde você pode, aonde você quer. Né? Eu falo isso porque por experiência própria. Eu sempre falo isso. Na minha monografia da graduação, eu não fiz o que eu queria. Eu fiz o que o tempo hábil, me permitia. Então, assim, eu até fui bem, mas assim, não tive paixão pelo que eu estava fazendo. Né? Mas aí, águas passadas, já deixa para fora. Aí, assim, aí vamos continuar aqui nessa conversa. Até o Jailson falou aí agora, né? Ele ia perguntar exatamente essa ideia da canção, né? Porque soou legal essa ideia da canção, né? Do como você... o nazismo, ele parecia realmente... Vamos lá fazer uma alusão, né? Eu tenho a orquestra, que seria a política nazista, né? Todas as consequências, e eu tenho o maestro, né? O maestro é aquele líder que está ali orquestrando tudo, né? E que todos seguem aquele líder, né? Teve uma ideia filosófica, psicológica muito grande de mentalidades em cima, né? Então, eu acho que por isso que eu achei esse tema muito, muito curioso mesmo, né? E a explicação melhor ainda. Isso. Aí vai, por favor, continua. Vai lá. Desculpa. Voltando a falar, quando se trata do termo da canção, é o romantismo, mas isso eu vou falar um pouquinho assim na frente. Né? O romantismo. Porque Por que eu digo romantismo? Vamos lá. Porque quando começa ali na 1919, o Hitler ele se interessa em entrar no partido. Né? Com o tempo, ele entra no partido, começa a participar das reuniões, então ele não está mais como espião, mas sim como um simpatizante. Até porque as ideias batiam. Mas se eu disser para você que o Hitler ele não foi mentor de tudo isso, das ideias dele, de perseguição, de incitação à violência contra os judeus. Bem, é o que eu percebi na pesquisa. Bem, o que me levou a pesquisar, porque eu sempre gostei de história contemporânea e principalmente do nazismo. Então, fui me aprofundando com o tempo, até ao decorrer do curso da faculdade, eu fui juntando livros com o tema do nazismo. Então, é algo que assim, me fascina. Aí, voltando a falar do, do tema, né? A parte mesmo do início já começa dali. Então, o Hitler ele começa a frequentar as reuniões, aí começa a demonstrar ideias, e dali os partidários começam já a simpatizar ainda mais com as ideias do Hitler, que ele tinha a ideia a mais. Então, já começou dali, vamos dizer assim, que já estava vinculado já na Europa o quê? O antissemitismo não foi a partir do Hitler. Porque os judeus, desde a diáspora, eles sempre foram perseguidos. Né? Quem, vamos dizer assim, acompanha muito a Bíblia, né? As liturgias, né, das missas, ou quem da igreja evangélica já vê que os judeus, né, ou os hebreus, né, os descendentes, sempre foram perseguidos. Concordo com você. A perseguição judaica, né, foi muito intensa do longa história do judaísmo. Né? Só que a gente tem que convir também que o século XX ficou marcado pelos extremos, né? Pela as extremidades que a humanidade vivenciou. Né? E assim, e pelo horror, não foi uma perseguição, uma mera ou uma simples perseguição, né? Foi
uma caça, um extermínio, né, que vai se alargar não só para os judeus, mas para outros grupos também, mas em grande maioria judaica, né? Ah, eu acho que foi justamente essa questão que tornou essa perseguição alemã, né, essa raça ariana, em cima dos povos judaicos, mais forte. Mais forte não, desculpa. Mais evidente, mais visível, até os dias de hoje. Eu acredito, né? Não sei. Sim, sim, até porque assim, não foram também só os judeus. Né? É, Milhares de pessoas que não eram considerados alemães, né? Foram perseguidas também. Mas assim, o Hitler, ele, primeiro de tudo, que ele não era alemão, não nasceu alemão, ele era austríaco. Então ele isso. cresceu no meio de uma aldeia, quer dizer, vamos dizer assim, uma espécie de uma comunidade. Ele cresce nessa comunidade já com ideias antissemitas, já implantadas, até porque na Europa o antissemitismo já existe há muito tempo. Então ele já começa a absorver ideias antissemitas ali desde o início. Desde o início. E assim, também eu fui fazer um estudo, né, sobre a vida dele antes, né, dele lutar na Primeira Guerra Mundial, antes dele entrar no DAP. É, ele queria ser artista, mas percebe Olha que, só. olha só, ele queria ser artista. Ele foi para uma escola em Viena e foi reprovado. Aí nisso ele ficou constrangido, né? Aí a frustração. Mas o motivo, né? Porque o motivo da época era a arte moderna, né? Que já estava florescendo ali naquele período no início dos anos de 1900, entre 1900, durante 30 anos, né? Por aí, no início do século XX. Então, Hitler, né, a partir dali, ele, né, estava investindo mais na arte, né, tradicional. Aí, quando a arte moderna floresceu na Europa, aí ficou reprovado, porque ele sempre odiou a arte moderna, ele vai começar a odiar ainda mais a arte moderna. Vai ser também adotado como uma ideologia à parte do Partido Nazista, né? O ódio ao modernismo e a ideia, né, da arte greca romana como o ideal do partido. Mas eu digo isso por quê? Ah, mas por quê? O que isso tem a ver com a arte? A ideia de superioridade. Como eu pesquisei no livro de Alci Lenharo, sobre a questão da ideia, vamos dizer assim, vamos dizer assim, das linhagens, a arte grega, né, para o nazismo, a arte tradicional era, eita, era assim, Coisas. já começa, vamos dizer assim, tá atrelado. Aí, como que, por que o Hitler ele tinha essas ideias malucas? Vamos lá. Primeiro, que ele já começa a desenvolver dentro do partido que o alemão é algo superior. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial estava todo mundo no cabisbaixo. A Alemanha estava passando por uma crise ferrada e a partir dali, né, aí o Hitler também ele estava, né, revoltado, estava sentido que da maneira que a Alemanha perdeu a guerra, aí já começa a disseminar ideias no próprio partido nazista. Só um minutinho, tá? O Jailson tá mandando um recado aqui. Jailson, tá legal. Vou deixar salvo, sim. Pode deixar. Aí você assiste depois. Obrigado, Jailson. Bom trabalho. Oi, Rejane.
Vai lá, desculpa, pode continuar, o André. Então, assim, aí ele já começa a adotar ideias, né, dentro do partido que o alemão, né, é o ser superior, que a Alemanha tinha que renascer e tinha que renascer forte e se vingar, até porque ideias nacionalistas, né, já estavam atrelados, né? Ali desde de 1870, a ideia, né, do nacionalismo. Então, quando o Hitler chegou dentro do partido, ele, né, ressuscitou as ideias nacionalistas. Então, Uhum. é, ele já Podemos dizer começa. assim que podemos dizer assim que ele injetou um ânimo, né? Mexeu com a autoestima alemã, né? Aquela a raça, né? Ariana, não sei se nesse momento já se falava isso, não sei, mas trouxe de volta essa ideia nacionalista a partir dessa centralização, né? Dessa, enfim, boa. Desse, a crise de 1929 veio, né, para impulsionar ainda mais. Né? Aí o Hitler ele começou a criar essa popularidade e, como dito, ele já começa a ganhar seguidores e dali, né, ele começa também a criar na cabeça a ideia de tomar o poder, né, o famoso Putsch, né, de Munique, o golpe da cervejaria de Munique. Bem, tomar cerveja lá ele não foi, mas ele foi tentar dar o golpe, vamos dizer assim, para dar o exemplo, ou seja, para chamar a atenção que ele queria colocar o partido ali, vamos dizer assim, no centro, né, da política da Alemanha. Só que o golpe foi mal sucedido. O Hitler foi preso, foi condenado 5 anos de prisão, só que a prisão durou pouco tempo. Ele ficou pouco tempo. E nisso, é, na prisão, ele escreveu um livro, Mein Kampf, Minha Luta. Então ele já começa a desenvolver ainda mais as ideias e essas ideias de repúdio ao modernismo, dali se livrar, né, das estéticas modernistas e a partir dali ele já começa a desenvolver as ideias. A ideia, vamos dizer assim, de Übermensch. Ah, não, tá. Deixa eu falar aqui. Não, esse Mein Kampf, ele é um livro que, como você falou aí, né? O Hitler escreveu na prisão, adotando algumas. Na verdade, acredito que foi apresentando as ideias de um partido centralizado, de um governo centralizado, necessário para reestruturar a Alemanha, né? Por muito tempo, acreditou-se que esse livro foi a gênese do nazismo, né? E em muitas nações, no pós-Segunda Guerra Mundial, esse livro foi proibido, né? Como é que se fala? Como é que é a difusão, né? A impressão desse livro, né? A venda desse livro, né? No Brasil, por exemplo, foi proibido. Fizeram agora, recentemente, deixa eu ver de qual ano. Ai, Jesus amado, peraí, eu vou achar aqui. Fizeram uma tradução, traduziram para o português brasileiro, tá? O livro. Assim, eu vou te falar a verdade, eu tenho curiosidade de ler este livro, para saber que ideias que passava de fato pela mente do Hitler ali. E eu encontrei aqui esse livro em PDF. Sim, sim. Eu tive acesso Já também. tem PDF. Falei, caramba, como assim? Eu procurando o livro físico, já tem PDF, né? Não, Enfim. isso no PDF, antes mesmo de liberarem, né, o livro, as pessoas já estavam baixando o Mein Kampf em PDF. Na época da duzentas e Revolução, noventa e uma páginas. foi? 291 páginas.
Isso mesmo. Pouca coisa, né? É, Vai lá, André. entendeu? Ele estava ali, de repente, né? Tinha nada para fazer, foi escrever o livro. Mas É. foi assim. Aí ele, né? Aí começou a estar, ele ficou convicto dessas ideias, aí saiu da prisão, aí é visto dentro do partido como líder. Porque, como eu já falei, né, do repúdio às estéticas é, modernistas, ele também desenvolve a ideia de Ubermensch, né, que é a ideia de super-homem alemão. A ideia dele que, vamos dizer assim, a mulher é mãe e tinha que gerar bons arianos, Isso, e o isso daí é homem um problema. foi. Bem, quem disse aí foi o Hitler. Eu fui. Esse é um problema, né? Nossa, isso daria um outro tema, né? Um Sim, outro sim, tema para discutir. mas foi o que o Hitler falou. Bem, Hitler falou, tá falado, né? então, aí ele já começa a desenvolver essas ideias. Aí tem o termo romantismo, por isso que eu coloquei a canção, porque o romantismo ele era muito utilizado na Idade Média, para descrever as batalhas. Nossa, o Sir, deixa eu ver aqui um Os exemplo. cavaleiros, né? Cavaleiros, né? Os cavaleiros, os templários, eles conseguiram libertar a cidade de Jerusalém e expulsaram de vez os muçulmanos, expulsaram Saladino e o grão-mestre empunhou a espada no peito de um, no peito de outro e tal. E é assim que o romantismo funciona. Então, na Alemanha nazista, o Hitler ele reviveu. Mas Então como você assim? acredita que. Ah, Oi? não, desculpa, André. Então, assim, você acredita que na sua pesquisa você acabou achando que houve uma influência romântica no pensamento nazista? É, na Alemanha já estavam disseminadas essas ideias desde o século XIX, a ideia do romantismo, Não, entendeu? sim, até como nacionalista, beleza. Mas o Porque Hitler, é porque sois, assim, é curioso uma pesquisa assim, né, você falando assim, porque a gente pensa o nazismo como algo totalmente anti-romântico, né? Só que a gente tem que entender o outro sentido do romantismo, né? sim, Que é bom ficar claro, né, a ideia desse romantismo que não tem nada a ver do Romeu e Julieta, não. Né? É o romantismo, no caso, do pertencer, né? É do se de repente, da identidade mesmo nacional, né? A unidade de se ver como pertencente, né? sim, sim. Lógico que devemos saber o significado do romantismo. São, vamos dizer assim, desse significado são ideias, né, quer dizer, histórias contadas no modo, vamos dizer assim, exaltado, exaltando, né, um determinado grupo ou indivíduo. Que na Idade Média era, vamos dizer assim, eram contadas histórias dessa maneira, né, de batalhas, ou até mesmo de prisões. Então, na Alemanha voltou à tona no século XIX, porque quando houve a unificação alemã, em 1870, já alguns revivem esse romantismo. E o Hitler ele fortalece mais esse romantismo. Mas que tipo de romantismo que o Hitler reviveu, vamos dizer assim? É o fato da raça ariana. Uhum. O Hitler acreditava que o alemão era descendente da raça ariana, o único descendente da raça ariana, que o alemão ele tinha um sangue puro, né?
sangue puro alemão, que ele não deveria se misturar com as outras raças. Olha só a ideia que o Hitler tinha, que ele disseminou isso no livro Mein Kampf. Mas Pois ainda é. digo que Hitler ele não foi o mentor de tudo isso, que as ideias já estavam disseminadas na Alemanha. Ele só absorveu e deu um impulso para essas ideias saírem do papel, né? A ideologia. Então, quando começa, né, ele defende a sociedade unificada, né, a unificar ainda mais a Alemanha, aí eu digo de espaço vital, Lebensraum. Mas isso eu chegarei lá na frente um pouco. Eu me lembre até lá. Bem, o Hitler, para ele conseguir seguidores, para onde que ele apela? Para a propaganda, o uso da propaganda. Aí já começa a disseminar a ideia que o alemão é descendente da raça ariana, aí já começa a fabricar histórias que assim, é, a Alemanha já era descendente de uma raça pura, de um povo, sabe? Aí já começam a fazer um monte de pesquisas. Aí já começa a ligar a suástica. Bem, nós Sim, devemos sim. ensinar para as pessoas que a suástica ela não é da exclusividade, né, do Partido Nacional Socialista e muito menos de Hitler, né? O Hitler não criou a suástica. Ele não criou a suástica. A suástica é algo bem antiga. É bem antiga, né? É, da cultura asiática, a Sim, suástica. mais para a indiana e chinesa, a suástica. E também E ó, foram incorporadas. o significado significa coisa boa, né? Sim, sim. O símbolo De paz, de da prosperidade. roda que gira, né? A vida que gira seria Sim. dois significados, né? Aí, assim, já começa a ter significado. Aí, quando o arqueólogo, deixa eu ver aqui o nome, né? Porque o arqueólogo Erich Schliemann, ele descobre, vamos dizer, assim, inscrições de anos antes de Cristo. Aí descobre a suástica, aí já começa, vamos dizer assim, relacionar que encontrei uma suástica aqui, então é algo que foi deixado pela raça ariana e realmente os alemães descendem da raça ariana, mas eles não sabiam o que realmente era a raça ariana. A raça ariana, quer dizer, a raça ariana não, a etnia ariana realmente existiu, mas não era da Alemanha, não era diretamente a Alemanha, mas sim no Oriente Médio, entre os povos do Afeganistão. Então, o Hitler, ele começa, vamos dizer assim, investir, né? Aliás, não foi o Hitler, sim, né, um oficial da SS, o Heinrich Himmler. Ele já começa a obcecado e começa a investir em viagens, em expedições, tentando encontrar vestígio dessa raça ariana, raça pura alemã, que vamos dizer assim, deixaram algum vestígio. Que, na verdade, a etnia ariana ela provém do Oriente Médio, na Ásia. Aí eles realizaram inúmeras expedições, pesquisando, vamos dizer assim, tirando medidas, né, do crânio de nativos locais da Ásia e tentar comparar com o alemão. E dali, né, eles começaram a tirar conclusões, né, que, mesmo assim, eles não achando nada de concreto, eles propagam isso nas rádios, né, nas mídias,
Aí já começa a propagar que os alemães eram descendentes da raça ariana. Que, na verdade, Hum, o alemão, aliás, a raça ariana nunca, vamos dizer assim, existiu de fato, só existia na cabeça de Hitler. Ó, a Sandra Pires é diretora lá da Marieta. Pô, que bacana. olá, boa noite. Boa noite. Então, já começa a disseminar a ideia, né, que o alemão é de raça pura, de raça ariana. Eles já até chegaram a cogitar, né, de tantas ideias discutidas sobre a suástica, né, que os alemães eram descendentes dos atlantes também. Uhum. Olha só o imaginário do Himmler. O Himmler era tão fanático, ele era mais fanático que o Hitler nessa questão do arianismo. Uhum. Aí a cúpula do partido se reúne e começa a discutir a ideia da suástica, a adotar a suástica como símbolo do partido nazista. Aí, né, que já começa, né, essa confusão toda, essa relação da suástica. Tanto que a maioria das pessoas não sabe que a suástica ela é bem mais antiga e não está atrelado ao partido nazista. Mas Né? entra naquela ideia, né, André? Ah, da mesma forma que a mídia, né, serviu para propagar essa ideia, né? Ah, porque é óbvio, né? A questão da propaganda foi fundamental para o Partido Nazista obter o êxito que teve. Né? Porque, assim, quando eu sempre vou dar aula sobre a questão de nazismo, eu sempre falo, gente, não é função nossa da história dizer o que é certo e o que é errado. Não. Nós temos que apresentar os fatos. E os fatos dizem que o partido nazista fez surgir uma outra Alemanha mais forte depois da Primeira Guerra Mundial. Então, se foi bom ou ruim, nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo a questão política e econômica do partido nazista. E a propaganda, como você mesmo falou aí, a propaganda, né, os setores responsáveis por isso, teve foram fundamentais para esse êxito. Né? Tanto é que, até hoje, se você não é especialista e você não entende, é isso que você falou agora, a questão de que a suástica é um elemento simbólico da antiguidade, né? Lá dos povos antigos, lá da Ásia, né? Qualquer pessoa vai olhar uma suástica hoje e vai lembrar de quê? Vai falar que é o quê? Símbolo nazista. Entendeu? Símbolo Então, nazista. para você ver como é que o papel da propaganda, né, da mídia em si, já na década de 1920 e 30, foi fundamental para isso, né, amor? Sim, sim. E hoje em dia, por exemplo, lógico. Não, voltando aí. Teve uma vez que eu cheguei a assistir uma reportagem, né? Só que era sobre a Ásia. Aí eles estavam mostrando um prédio, né, antigo, não um prédio não, um palácio antigo com o símbolo da suástica. Aí até o repórter brincou, né? Calma, calma, gente, o partido nazista não chegou na Índia, não, o neonazismo, né? Vamos dizer assim. Explicaram que a suástica ela já é, vamos dizer assim, um símbolo antigo. Então, os nazistas, eles adotaram a suástica. Aí a suástica, que é uma versão de distorcida, com 45 graus, 45 graus, é um ângulo de 45 graus, e já começa a partir dali disseminar o arianismo. Mas aí eu falo para você que o arianismo, né, a origem da palavra arianismo, ela vem de área e de areia, e que é oriundo, né, da palavra grega área, e muito utilizado nos planaltos iranianos. Por isso que eu falei que o arianismo mesmo ela vem
lá do Irã, né, no Oriente Médio, e não tinha nada a ver com os povos germânicos. E se eu disser para você que os germânicos eles eram oriundos, né, dos povos bárbaros, né, os anglo-saxões, né, esses que foram responsáveis pelo declínio do Império Romano, mas vamos voltar aqui e falar do nazismo. Bem, então, ele já começa, vamos dizer assim, a dar a ênfase do conceito de identidade nacional, a suástica, o arianismo, atrelado ao povo alemão. Aí já começa a Lebensraum. A ideia de Hitler era o quê? De espaço vital. Recuperar tudo, já que ele recuperou a autoestima do alemão, né, dos alemães, ele já começa a propagar a ideia de Lebensraum, de reconquistar do que era da Alemanha, da grande Alemanha. O objetivo principal do Hitler, né, vamos dizer assim, a princípio, né, o objetivo, né, principal, né, era só de recuperar do que era o território da grande Alemanha, dizia ele. Lógico que, né, ele não queria soltar de cara assim, né, que queria dominar o mundo, mas ele estava propagando a ideia de Lebensraum, o espaço vital alemão, e só queria retomar do que era o território alemão. Aí, né, entra a questão dos judeus, que a partir da lei de Uhum. Nuremberg, né, já fica claro, né, a perseguição aos judeus. É lógico que o Hitler, né, ele sempre foi anti. Para quê? Por que o Hitler ele resolveu perseguir os judeus? Porque para ele, né, aliás, o pretexto que ele criou, né, para, vamos dizer assim, disseminar essa ideia através de propaganda era o quê? Que os judeus roubaram o dinheiro todo da Alemanha. Que os judeus, né, eles, vamos dizer assim, no século XX, aliás, não no século XX, mas sempre, eles mexeram bem com o comércio. Eles lidavam bem, né, com a questão econômica, né? Então tinha esse receio, né, das lideranças alemãs de que poderia fugir o controle, né? Eles perderiam o controle dessa economia para esse grupo, né, que tanto sabia lidar com as questões econômicas. E a gente sabe, né, que os judeus eles têm um vínculo muito forte, muito bom com o comércio, com a economia local, né? Sim, sim, eles sempre tiveram, vamos dizer assim, um forte vínculo com o comércio. Então, o Hitler, né, ele, vamos dizer assim, demonstra essa frustração em cima do judeu, já desconta, vamos dizer assim. Já que os judeus eles roubaram toda a nossa riqueza da Alemanha, então vamos acabar com eles. E foi assim que aconteceu. As leis de Nuremberg, que foi, se eu não me engano, em 1935, não sei se foi 1935 ou 37, que foi promulgada essa lei, né, que dizia, né, que definia a concessão do direito, né, de a nacionalidade na Alemanha nazista, de identidade. E nisso, né, nessas leis, excluem os judeus. Aí, a partir daí, né, começa a perseguição dos judeus, né, contra os judeus. E né, na ideia das leis de Nuremberg, proibiu que casamento entre alemães e judeus. Que quem casasse com judeus era considerado um traidor. Já ia preso. Só que a ideia, vamos dizer assim, como eu falei, né, o Hitler ele utilizou a propaganda contra os judeus, né, não foi só nas rádios, nas mídias, mas sim através de livros. Eu tive um acesso, né, durante as pesquisas, um livro chamado Cogumelo Venenoso, de Kiefer Phillips. O Cogumelo Venenoso. É um livro
infantil. Então, o Hitler, né, ele já estava começando a disseminar essa ideia desde, né, do jardim de infância, desde, né, de criança. Né? Então, já que, né, a propaganda nazista, né, quem era o ministro, né, da propaganda era Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, né, mandou lá criar esse livro, Cogumelo Venenoso, e mostrar como os judeus eram perversos, eram como se fossem os ratos, né? Porque no livro Cogumelo Venenoso dizia isso, que os judeus eram como os ratos que estavam transmitindo doenças e disseminando doenças através de alimentos e através de outras coisas. Olha a ideia que isso disseminou. Aí já a partir, né, da infância já começa, né, a mexer na cabeça das crianças que os judeus eram pessoas ruins, que eram perversos, e deturpou, né, deturpou a Alemanha e a Europa toda, que os judeus precisam ser exterminados. E a partir dali os judeus eles começam a ser perseguidos, né, já começam a criar designações, né, com aquela famosa roupa, né, quer dizer, a estrela, né, amarelo. Aí já começam inúmeras perseguições, as noites dos cristais. E já ficou, né, evidência a perseguição. Não sei quem falou aqui que tinha parentes que fugiram. Opa! Regiane, minha irmã, ela tem os parentes do sogro dela vieram para o Brasil a partir das perseguições nazistas. Sim, Ele é judeu. E já começam, né, muitas fugas de judeus. A maioria foge para o Oriente Médio, né, retornam, né, para como se fosse assim a sua terra natal, também. E outros fogem para o Brasil, para a Venezuela, Colômbia e Argentina. Fogem para a América Latina. Outros fogem para os Estados Unidos. Só que outros não tiveram sucesso e outros judeus foram deportados. Então, muitos que ficaram na Alemanha sofreram ainda mais por terem os bens confiscados e serem enviados aos campos de concentração. E a ideia de concentração, porque não foi de cara assim, eu vou enviar aos campos de concentração lá para matar os judeus e para serem exterminados. Não. Na propaganda nazista dizia que os judeus ficariam presos seriam forçados somente aos trabalhos forçados. Forçados aos trabalhos forçados, olha. Forçados a trabalhar. E era só isso. Mas eles escondiam isso, né, que já aconteceu matanças já desde que foi construído o primeiro campo de concentração, que foi em 1937. Né? Se eu não me engano, foi Buchenwald. Aí depois os primeiros campos... Não, o primeiro campo de concentração foi Dachau. Dachau e Orenberg, né? O primeiro campo de concentração. E na primeira vez ali, os judeus, né, no argumento da propaganda nazista, dizia que eles só ficaram ali para realizarem os trabalhos forçados, só que a matança já existia. Né? O primeiro grupo, né, já foram metralhados. Depois houve, né, os primeiros campos de concentração foi em março de 1933.
já a partir quando o Hitler já havia tomado o poder na Alemanha. E depois foi criado uma das piores campos de concentração, né, o Buchenwald, considerado uma das piores. E depois foi o Flossenburg e Mauthausen, respectivamente, ali entre 1936 e 1938. Então, os campos de concentrações foram construídas já antes da Segunda Guerra Mundial. Porque muitas pessoas pensam que esses campos, né, na verdade, os campos de extermínio, foram criados durante a Segunda Guerra Mundial como solução final. Não, já foram criados antes. Mas, olha só, a primeira política de exterminação em massa, né, foi contra os deficientes físicos e deficientes mentais. Né, o uso da eugenia. Né, que a partir daí, lógico, que a intenção deles era se livrar vamos dizer assim, da imperfeição. Até porque, né, André, os campos de concentração, pelo menos os que eu consegui pesquisar, os campos de concentração, eles tinham uma função, né? Esse trabalho forçado, como você falou aí, é para trabalho, era um campo de trabalho, né? Então, para aquela mentalidade daquela época, aí a gente recorda até um pouco dos gregos antigos, né? Não tem comparação, mas em questão a essa ideia, sim, a ideia da perfeição do homem, né? O homem, para o trabalho, tem que estar perfeito. Então, eles não conseguiam, não tinha para eles, entre aspas, alguma serventia, as pessoas com algumas limitações, né? Não iriam trabalhar. Então, de repente, isso justifica a ideia deles serem os primeiros a serem eliminados dentro daquele grupo lá, né? Isso aí tem um exemplo, Rogério, de Esparta, porque toda Não, criança, sim. quando nascia com problemas, Uhum. seriam descartadas. Toda vez que eu falo isso com as crianças, elas ficam apavoradas. Enfim. Os meus alunos também já chegaram a ficar apavorados, né? Quando eu falei A, também do a, minha irmã, nazismo. a minha irmã falou aqui agora que tem uma joalheria na Alemanha que é da família do sogro dela. Essa situação está com advogado, mas até hoje eles não conseguiram tomar esse estabelecimento de volta. Pra você ver, né? É tenso, né? E mesmo provando com documentação, É complicado. é complicado. Até hoje, muitas famílias elas tentam também entram na justiça e para indenização ou recuperar o estabelecimento. Isso acontece muito na Alemanha. E acontece até hoje. E tem o exemplo da sua irmã, né, da família do sogro dela, né? E até hoje tem essa dificuldade. Então, como a ideia, André, né? só um minutinho. Desculpa, André. Vou fazer o seguinte, porque vai dar o tempo de uma hora e assim, normalmente quando eu assisto as lives, quando dá uma hora de live, o Instagram para, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, tá ok? Mas eu vou te chamar de novo, tá legal? Fica aí, pra gente continuar. Tá legal? O pessoal que tá assistindo, ó, tem 6 pessoas assistindo ao todo, tá ok? Fica aí um pouquinho que eu já vou chamar de volta, vou voltar o vídeo, tá? E vocês aparecem novamente, tá legal? Para continuarmos o papo da gente, tá legal? Não vão embora não, só um minutinho.